A gente tem que aprender essa convivência, né? É desde que a gente nasce, a gente está aí dividindo o espaço com alguém. Só que quando a gente tem a opção de não dividir, é uma coisa. E agora que somos obrigados a estar juntos o tempo todo, sem lazer, né? Então, assim, aí a coisa complica. Sim, sim, Então, complica. sejam todos bem-vindos. Não está dando para acompanhar que as pessoas estão entrando, mas sejam todos bem-vindos. Gratidão, aprendendo Luciene com entrou você. agora. Já tem bastante gente. É, que bom. Que bom estar com vocês. A gente tem muitos conflitos, né? A questão de quem tem filho em casa agora, com criança assistindo aula online, os pais tendo que voltar a estudar. Ontem eu fui buscar as Sim. tarefas, as atividades avaliativas lá da Escola das Duas Meninas, e eu até fiz uma brincadeira. Eu falei assim: é para avaliar os filhos, as crianças, ou é para avaliar os pais? Porque eu tô com medo de receber uma notificação tendo que voltar para o ensino básico. As duas estão ainda no ensino básico, né? Uma no primeiro ano e a outra no quinto, e eu tô tendo assim que estudar junto com elas. Então, assim, acaba que gera um conflito. Você tem E tem algum outra coisa conflito? interessante. Ah, Então, uma outra questão interessante também. É, ao perceber o conflito do outro que está na nossa casa, isso pode nos trazer um conflito também, né? Ontem eu estava com a minha filha mais nova aqui e ela estava bastante agitada com essas últimas questões aí que nós estamos vivenciando. Não sei se vocês que estão nos ouvindo aqui têm visto umas imagens colocando lá, não sei o que, antifascismo, né? Por conta dessas questões todas que a gente está vivenciando aí, que ocorreu aqui no uhum, Brasil, aquele menino que morreu lá nos Estados Unidos e tudo. Tudo isso juntando as informações, as notícias, né? Juntando com ficar dentro de casa, não fazer uma atividade física, não conversar com os amigos assim proximamente, não estar trabalhando, né? Gerou essa explosão, essa situação com ela, né? Assim, de ficar muito agitada, né? Muito naquele movimento. E quando eu percebi, né, isso, eu falei, bom, deixa eu dar um passo atrás e olhar, né? Porque se eu for nesse mesmo movimento, porque de fato as informações eu concordei, eu entendo tudo isso e de fato a gente tem que olhar para essas coisas. Mas se ele ficasse envolvido naquela mesma energia, o que ia acontecer? Sabe Deus, né? Energia da é, casa ia ficar naquela agitação, eu ia ficar nervosa, ela ia ficar nervosa, enfim, nada disso ia ser bom para nós, né? Então, ontem, e é bem à noite, ainda comum aconteceu entrar esse fato. é bem comum entrar nessa energia do outro mesmo, né? Um começa a ficar Sim, tenso e vai transferindo essa carga energética para o outro. E às sim. vezes, eu vejo muito aqui em casa, eu começo a ficar nervosa, que ao rolar algum estresse, a casa inteira, parece que a casa inteira, assim, nossa, tá todo mundo nervoso. Aí eu tenho que tomar essa consciência e voltar, peraí, vou voltar para o eixo, né? Voltar para o caminho do meio, deixa eu entender tudo. E aí todo mundo também parece que a casa inteira volta, né? E normalmente, por exemplo, você, a mulher da casa, né, a mãe, normalmente somos nós mesmos que colocamos, tomamos essa consciência. Peraí, tá na hora de chamar a atenção aqui e ali, vamos organizar, né? Vamos deixar a coisa baixar e para não entrar nessa loucura, porque um começa a estressar, automaticamente o outro já quer dar uma resposta melhor, o outro não abaixa a cabeça e aí começa uma discussão e ninguém quer dar o braço a torcer. E até quando que isso vai, né? Então, é muito importante
quando entrar em algum conflito, já tomar essa consciência, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder dentro de casa, gente. Todo mundo precisa ter essa harmonia. E às vezes, assim, até uma questão de ego, de não querer dar o braço a torcer, deixar o outro lá estressado e falar o que precisa falar, entender que o outro está nervoso, que o outro está passando por um momento, e não bater de frente, porque quanto mais eu bato de frente com o outro, mais ele vai se estressar e eu me estresso também. Então, alguém tem que ter essa consciência. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas então eu tenho que ter consciência sempre? Bom, se você está desperta, sim. De preferência. De preferência. Mas é uma escolha, né? Escolha de vida também, né? De como me relacionar com as pessoas, né? A partir do momento que eu tomo consciência de que se eu estiver sempre buscando essa consciência, eu vou estar melhor, consequentemente as pessoas à minha volta estarão melhores também, eu passo a olhar as coisas com mais calma. Vai ser 100%? Jamais, né? Não vai ser, a gente sabe disso. Mas, pelo menos, se a gente conseguir manter um nível mais tranquilo na maior parte do tempo, a gente não entra nessas vibrações e aí a gente consegue se manter mais em paz, mais feliz, se relacionar melhor, entender mais o outro, né? Entender até o que está por trás daquilo, né? Porque às vezes a pessoa está falando de uma coisa. Mas, na verdade, o que está por trás é toda uma ansiedade, uma chateação, uma tristeza que ela está trazendo de outras questões. A gente não vai resolver aquilo, mas a gente pode olhar para isso e falar, ok, né, eu te compreendo, né, e somente olhar e acolher essa pessoa, né. É bom, é importante também saber acolher, né, porque quando a gente está nesse estado, que a gente está nervosa ou a gente está agitada a mais, a gente não quer o embate do outro, né? A gente quer só ser acolhido na nossa dor, no nosso sofrimento, no nosso pensamento, né? E aí a pessoa que está te olhando, ou você mesma, pode fazer esse movimento. Porque o movimento do embate é ir contra algo que nem sempre é aquilo, né? Então, eu acho que não vale muito a pena. Se a gente respirar um pouquinho, dar um passinho para trás. É isso mesmo. Eu estava vendo, assim, fazendo uma leve pesquisa, quais são os maiores conflitos, né? O que está surgindo, e são coisas assim que, tipo, organização da casa, a louça na pia, retirar a mesa, assim, são coisas muito simples que estão levando as pessoas ao extremo para chegar numa discussão. Então, são coisas muito simples. Dividir o banheiro para quem tem casa pequena, né, que só tem um banheiro, e agora essa convivência com todo mundo e tem que dividir um banheiro só. Então, assim, coisas que poderiam ser, de alguma maneira, resolvidas apenas sentando e conversando, né, organizando uma rotina para casa, que é muito importante também. Antes da pandemia, nós tínhamos uma rotina, né? Levantar tal hora, fazer tal coisa, tomar café, almoçar juntos ou não. Então, assim, tinha uma rotina. E quando entramos na pandemia, parece assim que passou um furacão, tirou tudo do lugar e agora, né? Ficou meio que todo mundo perdido. Não sei se aconteceu isso com você, mas aqui em casa foi meio um momento assim que a gente teve que entender tudo que estava acontecendo, porque normalmente é assim, quando vem alguma coisa que está diferente da rotina, a primeira coisa é a gente negar, né? Não, isso não pode acontecer. Mas já que está acontecendo, vamos entender qual que é o cenário, vamos organizar isso, vamos entender cada coisa que está acontecendo e vamos voltar a fazer essa rotina, né? Aqui em casa. Eu parei de atender lá no instituto, mas eu estou atendendo online. Então, assim, foi uma adaptação, tanto para mim quanto para os clientes, que eles também não estavam acostumados com essa coisa de online, né? Então,
tudo que acontece, a gente precisa entrar num consenso para fazer uma certa adaptação. Eu percebo também, Daiane, uma coisa, que nós, ao iniciarmos essa pandemia, como você disse, né? Começou esse furacão. Primeiro, a gente olhou para tudo isso e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Deixou, né? Informação, informação, informação. Aí depois começou a acontecer de mudarmos a nossa rotina. E isso, né? Veio um furacão e onde eu estou, né? Onde eu estou nessa situação? Não estou mais trabalhando, eu estou fazendo homework, o meu marido está trabalhando ainda, não está, né? Essas coisas assim. Meus filhos estão dentro de casa o tempo todo, né? Tudo isso aí acontecendo. E aí, agora, aí a gente ficou naquele, né? Ventava para um lado, chovia para o outro, o vento vinha, as coisas, e a gente lá, meio que debatendo com essas questões, né? Eu vi muitas pessoas se debatendo nesse período. Só que agora eu tenho percebido uma coisa: a fase de se debater frente a fazer coisas às quais você não estava acostumado a fazer, a mudar a sua rotina, a se organizar, já está passando esse movimento de turbilhão. E está surgindo, pela minha percepção, está surgindo um novo jeito de ser, né? Não é mais uma coisa assim. Eu tinha um jeito de ser, eu estou esperando esse movimento de pandemia passar para eu voltar a ser como eu era. Não, eu tenho percebido, né, que não, que eu tinha um jeito de ser, veio todo esse conflito e agora eu tenho que estabelecer outro jeito de ser. Eu não posso querer ficar correndo lá atrás de como eu era. E aí, nesse sentido, tudo isso que você está colocando, das rotinas, né? Estabelecer novas rotinas. Que hora que eu acordo hoje em dia? O que que eu faço? O que que é possível fazer dentro da minha casa? Eu faço uma atividade física dentro da minha casa, eu preciso lavar a louça, eu preciso fazer o almoço, porque hoje eu não tenho mais alguém que me ajude, ou eu não vou mais no self-service. Eu preciso ajudar as crianças, meus filhos, minhas filhas, a estudar, porque é online, ela se dispersa, né? Eu estou trabalhando de homework, eu preciso organizar uma sala para mim, ou pelo menos um espaço ali, comprar uma mesinha, botar não sei o quê, tudo isso, do micro, né? Do celular aqui, ao macro, né? A tudo que está à minha volta e é o que está no mundo, né? Eu tinha menos tempo para ver noticiário, agora eu tenho mais tempo. Mas esse noticiário, ele está me fazendo bem? Quanto tempo eu tenho que me dedicar a esse noticiário? Né? Eu olho para as coisas, para o espaço da minha casa e acho que esse espaço não é possível de ser feito, sei lá, umas atividades de yoga, de ginástica. Será que não é possível? Será que se eu não chegar para cá, para lá, eu não faço? E a minha resistência interna a tudo isso? Né? A construir um novo humano, um novo jeito de ser, que vai ser agora esse novo jeito, não vai voltar lá atrás, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, observado muito isso. A Olha, a única coisa resistência, que eu né? quero, a única coisa que eu quero voltar atrás ao que eu era antes é o meu peso. Porque o que foi de peso que subiu aqui em casa, menina? Vocês que estão assistindo aqui, vendo a gente, vocês também sentiram um peso na balança subir? Coloca sim ou não. E de fato, né, toda mudança, toda crise, ela vem para que a gente possa olhar para tudo, né? Porque se veio crise, é sinal que do jeito que estava, não está dando certo. Então, agora esse momento é realmente para a gente olhar internamente, se conhecer melhor, entender as nossas questões e fazer que
de alguma forma agora diferente, possa dar certo. Eu estava vendo também estatísticas de muita separação. E é interessante porque será que realmente foi a pandemia que fez com que os casais se olhassem e entendessem que eles não dariam certo? Questão também de pessoas com problemas de saúde, né, vindo à tona. Então, assim, não é a pandemia que fez isso. Na verdade, os casais, por exemplo, que não estão dando certo, na verdade, talvez eles estavam juntos só pela paixão e estavam juntos, mantendo aquele tempo, talvez porque não estavam convivendo tanto tempo junto. E agora que são obrigados a olhar um para o outro, a encarar um ao outro, peraí, será que eu amo mesmo? A tal ponto de suportar que o outro tem tal defeito? Então, assim, às vezes o casal tá junto, mas ele só tá junto. E a pandemia vem e aí fala assim, bom, agora vocês são obrigados a olhar aí um outro e vão ver se é isso mesmo que vocês querem. Porque talvez não. Talvez isso já estava É, para acontecer e só veio para fazer um boom. é interessante isso, que me remete à questão de colocar culpa na pandemia, né? A culpa Alguém tem que ser nas culpado. coisas da nossa vida, né? Às vezes a gente coloca a culpa no outro, às vezes a gente coloca a culpa nas circunstâncias, né? No ambiente desfavorável, na crise do país, né? E, na verdade, todas as coisas, elas partem de nós mesmos e as responsabilidades são somente nossas, né? Não Com existe uma certeza. responsabilidade do outro, existe a minha responsabilidade, aquilo que eu faço. E como eu encaro aquilo que vem do outro, ou que vem do ambiente, né? Essa questão da gente colocar a culpa numa crise, num conflito, ou fora de nós, dificulta que a gente tenha um olhar para dentro de nós. E aí vem mais um ponto de resistência que a gente está tendo muito atualmente, que é mesmo com o tempo mais disponível, mesmo com as questões que estavam tampadas, né, cobertas, e agora estão mais claras para nós, ainda assim a gente tem tido muita resistência em olhar para elas, trazê-las para perto de nós e dizer, poxa, isso aqui é minha responsabilidade, o que, que eu posso fazer com isso? Como eu posso melhorar, né? E eu percebo que esse movimento do vírus, da Covid, da pandemia, tem feito isso para nós, né? Tem nos colocado com um olhar mais interno, porque não tem muito que a gente olhar para fora, né? A gente tem que olhar para dentro. E as pessoas ficam resistindo a esse movimento, né? Percebo também uma outra questão que gera conflito, que é a necessidade de estar reproduzindo um movimento anterior que não é para isso mais. De que forma? Essa forma que a gente está utilizando aqui, que é a forma online, né? Se antes eu fazia um curso aqui, ia para um barzinho ali, encontrava com fulano aqui, eu não achava um tempo para mim, agora eu não posso sair, mas eu também não quero achar um tempo para mim. Então, eu me matriculo num curso, no outro curso online, eu tenho que aproveitar os cursos gratuitos, né? Eu tenho que aproveitar as lives, aproveitar tudo. E continuo resistindo ao processo de olhar para dentro de mim mesma, de aproveitar tudo isso para colocar as coisas mais leves, mais tranquilas, né? Olhar para tudo isso e tentar cuidar de tudo isso. Não é consertar, não é culpar, não é isso. Mas cuidar disso de uma forma diferente, como um novo humano, né? Um novo jeito de ser. Com certeza. Me fez até lembrar de uma Algumas história. pessoas. Ah,
Algumas pessoas responderam aqui, viu, que o peso está subindo mesmo. Vamos organizar. Eu só pela minha cara bolachuda aqui, ó, eu já tô vendo. Nem preciso subir na balança. Isso que você apontou me fez até lembrar de uma história que tinha um homem que ele sempre botava a culpa nos outros. Tudo para ele era o problema era da esposa, era dos filhos, era de todo mundo menos dele, né? E ele era muito evangélico e tal, e toda vez que ele ia no culto, ele falava com o pastor: Nossa, pastor, hoje esse culto, nossa, foi para minha esposa. O problema é justamente isso. Aí, no outro culto, nossa, essa aqui, meu cunhado, esse culto foi direcionado. Deus falou com meu cunhado que ele devia estar aqui nesse culto. Certa vez, ninguém foi na igreja, ele era a única pessoa que estava na igreja. E o pastor disse na hora: Hoje eu pego ele, só tem ele aqui, então tudo que eu falar vai servir para ele. E aí tá o culto inteiro, o pastor falando e tal, e pregando o sermão. Chegou no final: Poxa, pastor, hoje o culto foi para você. Deus falou diretamente com você. Era com todo mundo, menos com ele. E, então, às vezes, a gente tem essa mania mesmo de direcionar a culpa sempre para o outro, é sempre o outro que tem o defeito, a gente está sempre certo. E a gente precisa olhar também as nossas questões. Nós somos seres humanos difíceis de conviver. Então, a gente tem que entender também que nós temos nosso defeito e nem sempre a gente vai estar certo. Então, tem essa questão de olhar para dentro, de entender: bom, peraí, a pessoa está reclamando disso, será que ela não está certa? Será que eu realmente sou desse jeito que ela está falando? É importante ter uma cautela e entender melhor as próprias questões. E também respeitar o outro. Como a gente estava falando, tem muitas pessoas que estão trabalhando no home office, né, trabalhando em casa, as crianças, os alunos, eles continuam estudando, aqueles que fizeram inscrição em cursos online, né? Então, assim, e quem está de fora, quem não são essas pessoas, mas que estão vendo essas pessoas, acham que elas não estão fazendo nada. Então, assim, faz barulho, não respeita. Aqui, por exemplo, hoje, antes de entrar na live, eu sentei com as minhas meninas, conversei: a mamãe agora vai estar numa live. Então, assim, precisa conversar, né, para a pessoa que está de fora entender. Porque ela não está entendendo que isso que você está fazendo é sério. Então, vamos sentar, conversar, explicar: olha, de tal hora, eu não vou poder. Então, a gente conversa um outro momento. E as pessoas que estão de fora precisam também ter esse respeito. Mas eu acho que tudo vem de uma boa comunicação, de esclarecer o que está acontecendo. Se eu estou com raiva, nervosa, passando por alguma questão, eu explico: olha, vamos conversar outra hora que agora eu não estou bem. E respeitar o momento de cada um, porque não é porque eu falei: olha, não estou bem, que eu quero conversar nesse exato momento. Espera, né? Vamos dar um tempo para o outro pensar, para o outro refletir, porque senão acaba que a pessoa vai dar uma patada e o outro vai querer descontar, e fica aquele troca-troca e fica uma confusão em casa, né? Então, é muito importante, assim, entender E aí gera os conflitos, né? Aí gera os conflitos familiares em tempos de pandemia. E não dá para sair de casa, né? Não dá para sair. Vou sair, vou caminhar, vou espairecer, vou na casa do fulano, vou tomar uma cerveja. Não dá, não, né, para fazer isso. Então, é mais uma vez esse momento nos chamando para parar, né? Para parar. Meu celular quase caiu aqui agora. Para parar e olhar para isso, né? Olhar se a questão é o outro, ou será que a questão não sou eu? Se a questão é a pandemia, é a crise, ou será que já existia isso no meu relacionamento, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, e eu não percebia. E ao olhar para tudo isso, parece que é tudo muito feio, né?
É tudo muito ruim de olhar. Eu vou olhar para isso, eu não quero ver isso. Então, eu vou lá para a live, eu vou lá para o curso que eu me matriculei, né? Uhum. Mas isso vai gerando um desgaste, uma questão energética ali no espaço que você está vivendo, que vai ficando uma pressão, né? E antes, essa pressão, ela tinha um escape, que era o escape de você sair dali e fazer outras coisas. Só que agora não tem mais. Então, o que que você vai fazer? Como eu vou agir agora? E é difícil saber como agir, né? Nesse novo jeito de ser, nessas novas questões. Outro dia eu estava estudando um pouco mais sobre tudo isso, né? Assistindo também alguns vídeos de pessoas que se aprofundam mais nessas questões. E eu estava percebendo o seguinte: o quanto é difícil para nós apenas mudarmos o nosso ponto de vista e aceitarmos um pouco o ponto de vista do outro, né? Uma pessoa um pouco mais consciente no relacionamento, uma pessoa não consciente no relacionamento, quando o outro chega e diz assim: olha, você está muito nervoso, muito nervosa, você está agressivo, falando coisas agressivas, aí a pessoa vira e fala assim: eu não estou assim não, ou então, uai, mas eu estou mesmo, nesse movimento, nessas coisas, você desse jeito, os meninos gritando, não sei o quê, não consigo fazer nada, aí você acha que eu vou fazer o quê? Essa é a pessoa não consciente. A pessoa consciente, ela olha para o outro e diz assim: poxa, eu não tinha percebido isso. Talvez você tenha razão. Eu vou olhar melhor para isso. Eu vou ver o que está acontecendo. E aquela pessoa que já está num processo de autoconhecimento, que já está parada para olhar um pouquinho mais, ela diz assim: eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido. Eu não sei muito o que fazer com isso. Você pode me ajudar com isso? Ou eu tenho percebido e eu estou buscando coisas para me ajudar nisso. Eu vou procurar ficar mais atento a isso. Só que o nosso ego, ele não quer fazer isso, né? Ele quer ter razão, né? Ele quer dizer: não, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu faço tudo certo, você que está errado. Então, esse movimento, se a gente começar a olhar de novo para dentro de si mesmo e perceber que a vida não é composta só do que a gente quer, de como a gente quer, e tá tudo bem se a gente erra, né? Tá tudo bem se eu tô ansiosa, tá tudo bem se eu tô nervosa com tudo que eu tô vivendo. O que a gente não pode é não olhar para isso, né? E aí vem algumas técnicas que a gente pode nos ajudar, que aí eu não posso deixar de falar, né, Daiane, da meditação, né? Que é o que eu mais trabalho, né? E que eu vejo enormes resultados, tanto na meditação guiada, quanto na meditação introspectiva, aquela que você fica lá 5, 10 minutinhos com os olhos fechados, voltados para aqui e agora para você. Isso te ajuda como se fosse um celular que estivesse lotado de aplicativos. Aplicativos antigos. Você não está usando mais, porque era daquele humano antigo, né? E agora, nesse novo humano, nesse novo jeito de ser, eu preciso tirar um pouco desses aplicativos. Está pesado o meu celular, né? Não entra mais informação. E essas informações são velhas, essas energias são velhas. Eu vou tirar, né, e vou dar espaço para entrar novas. Num celular, a gente vai lá na configuração e vai apagando. E em nós? Como que a gente faz isso? A gente senta, se coloca no aqui e no agora, respira e deixa
apenas os pensamentos irem sem que a gente seja controlada por esses pensamentos. E sim que a gente controle os nossos pensamentos. Né? E aí a gente vai dando espaço nesse backup interno, nessa memória interna, né? Nesse RAM interno aí, e vai tirando energia velha, deixando espaço para uma energia nova, e vão chegando novas informações. E a gente vai conseguindo lidar com a rotina do dia a dia, olhar para o nosso companheiro e dizer assim, poxa, existia uma questão ali que a gente não estava cuidando dela, vamos cuidar agora, né? Olhar para o nosso filho com mais amorosidade, compreender que ele também fica ansioso. Não sou só eu que tenho 40 anos, tenho uma vida, tenho conta para pagar, não. Meu filho também fica, minha filha também fica. Né? E é isso. A gente tem acho que uma colocação, uma perguntinha aqui. Falando de meditação, muita gente acredita que meditar é não pensar em nada, né? E desiste logo de início, porque quando para e vai fazer essa meditação, a mente vira uma turbulência. E meditar não é parar e ficar sem pensar em nada, porque seria praticamente impossível, né? E falando das questões, aí, talvez a gente está com algum problema, o tanto que é bom quando você, antes de responder alguém, respirar, né? Peraí, respira fundo, não responde, respira fundo primeiro. Né? Ali a mente já se organiza, e quando você tem alguma coisa, algum problema que está te tirando o sono, alguma questão mais séria, ou às vezes nem é séria, né? E você para, você se concentra. Tá, é isso, tá. Agora eu não quero pensar nisso. É como se você deixasse a poeira baixar, né? E quando você tá, por exemplo, pega um balde de água e ali tá cheio de terra misturada ali, você não consegue ver o fundo do balde. Mas se você espera um pouco, aquela terra vai abaixar e você vai conseguir ver o que tem dentro do balde. E assim a nossa mente. Às vezes a gente está com um problema e que a gente não vê solução para aquilo, e a gente fica tentando resolver porque a gente está muito acostumado com a ação. Eu preciso agir. E você pensa assim, vê lá que se eu ficar parada, respirando, se eu vou conseguir resolver algum tipo de problema. Vai sim, porque muitas vezes... É incrível, né? Na hora que você para, olha, tá bom, eu tô com esse problema X, ok, parei. Parece que vem um anjo da guarda e te fala no pé do ouvido o que você precisa fazer. É lindo. É os famosos insights. É os famosos insights, né? Que é isso que eu comentei agora. Aí quando você faz isso, você libera um espaço e aí vem uma informação nova, né? Exatamente. É maravilhoso. E nesse momento que isso... a gente tá... Pode falar. Não, pode continuar. Nesse momento que a gente está e tal, nesses conflitos, né? Então, assim, ao invés de já dar a resposta pronta para o outro, ter esse momento, peraí, deixa eu respirar, eu não preciso ter razão, né? Aquela pergunta, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então vamos ser felizes, né? Deixa o outro ter razão, porque ele está no momento dele. E eu já percebi, assim, muitas vezes, quando um tá bravo e nervoso com alguma coisa e o outro apenas observa e deixa ele na dele, depois ele volta e fala, nossa, eu estava estressado com tal coisa, mas agora tá tudo certo, né? Me desculpa. Então sempre rola um entendimento quando um abaixa a guarda, Sim. deixa o outro pegar fogo. E aí você fica ali esperando. Depois ele vai voltar com mais paz, com mais tranquilidade e espera isso tudo acalmar para vocês sentarem e conversarem. Porque enquanto os dois estiverem alterados, vai virar briga. Então, um acalma e espera o outro também abaixar, que aí os dois entram em harmonia. E a meditação, ela nos ajuda muito a ter esse... Às vezes a gente está lá parado, respirando, não vem nenhum insight, não muda nada, não sinto nada, né? A gente fala, isso não serve para nada. Mas serve para esses momentos. Porque se você pratica
a meditação constantemente, nesses momentos, você consegue manter a sua tranquilidade. E você fala, poxa, eu tô tão mais tranquila, tô tão mais compreensiva, né? O que está acontecendo? Nada. Mas é a meditação que você está fazendo lá todos os dias, né? Uma meditação de introspecção, de falar menos, né? Agora, uma outra questão que você foi falando bem no início, que eu achei interessante, que é essa coisa do não fazer nada, e a gente está muito acostumado com ter que ter ações para ter resultado, né? Ações materiais, né? Atitudes, né? Visíveis aí. E é interessante como só olhar para as coisas, só olhar para elas, já tem um movimento, já muda, né? Então, quando a gente descobre em nós, quando a gente está nesse processo, estou aqui nesse processo de ficar dentro de casa e eu estou vendo umas coisas aqui em mim que eu não estou gostando e eu estou vendo esse negócio, não sei o que fazer e tal. Não faça nada, não faz nada, só olha, né? Eu estou ficando agitada todos os dias, só olha. Se você não consegue não ficar agitada, só olha para a sua agitação quando ela estiver acontecendo. Isso, até pesquisas científicas trazem para nós a informação de que, através da física quântica, né, de que quando existe um observador, o que está sendo observado muda. Né? Existe uma pesquisa que eles fizeram através de jatos de luz num laboratório, e aí, sem o observador, os jatos de luz tinham as ondas, né? Elas tinham o mesmo local onde elas batiam, né? E eram apenas ondas de energia. E aí, quando se colocou um observador, que foi uma câmera que ficou observando esse experimento, aí já passou de onda de energia para partícula. Mudou a estrutura daquela informação, hein, gente? Não é nem de nada pronto, não, materializado, não. Mudou a onda, passou a ser partícula, e aí sim, enquanto partícula, ela é matéria, e ela mudou o local onde ela batia a luz dela. Esse experimento diz para nós, cientificamente, que quando a gente olha para a coisa que está acontecendo, seja a coisa interna nossa, seja o outro à nossa volta, isso já muda a estrutura. Então, eu estou irritada, eu estou chateada, eu não estou querendo fazer as tarefas de casa, né? Que agora eu tenho que fazer, de limpar a casa, não sei o que e tal. Eu estou ficando assim, olha para isso. Vai fazendo o que precisa ser feito aí. E olha, só de olhar, você vai começar a construir um novo jeito de fazer aquilo, mais brando, mais pacífico, vai incorporar aquilo em você numa forma de aceitação do que está acontecendo. E quando existe um ser ali na sua frente, discutindo com você, ou andando agitado, ou o que for, e olha para aquilo, só olha, a pessoa vai desacelerando, ela vai calmando, ela tá vendo que existe um outro que tá olhando para ela, mas não é olhar com julgamento, não é isso, é só olhar, né? É só olhar. E a pessoa, daí a pouco, vai se acalmando, né? E você vai trazendo uma nova energia vibracional para o seu campo e para a sua casa. Então, a gente está falando aqui, conflitos familiares em tempos de pandemia. Fica para mim a informação de que a culpa de tudo isso não é só da pandemia, né? Existe um movimento que nos colocou para dentro para nós olharmos para esse movimento. E ao olharmos esse movimento, a gente começa a pacificar, tranquilizar e nos reconstruir para sermos pessoas melhores e diminuirmos os nossos conflitos aqui dentro.
diminuindo aqui, diminui lá fora, a vibração da minha casa melhora e a gente consegue ser mais feliz. É isso. Receita pronta. Quando a gente coloca a responsabilidade no outro, às vezes eu estou com raiva, eu estou passando por alguma coisa e a gente coloca esse problema no outro, né? A gente lança, não, eu estou com raiva porque o fulano me falou isso, porque o fulano fez tal coisa. Normalmente, eu estou com raiva, não é do fulano, é de mim. Mas eu preciso transferir essa raiva que eu tenho para alguém, porque a culpa pode ser de qualquer pessoa, menos minha. Então, assim, é importante a gente se conhecer e entender, peraí, será que o fulano realmente tem culpa de um sentimento que eu estou tendo? Esse sentimento é meu ou é dele? Então, assim, é importante a gente entender as nossas questões. Porque muitas vezes a gente briga com o outro e o outro não está nem sabendo que a gente existe. Então, assim, eu até deixo aqui o convite para vocês que estão participando. Nós vamos ter aí a semana de autoconhecimento, né? O encontro comigo. O encontro comigo não é comigo, nem com a Priscila, é o encontro com você mesmo, né? Mas é o nome do projeto, é o encontro comigo, que é com você, é para entender melhor as suas questões. Quando você entende o seu mundo, o seu universo, fica mais fácil de compreender o mundo do outro. Né? E entender que é preciso também assumir as próprias responsabilidades, né? E não ficar jogando tudo para essa responsabilidade da sua felicidade não está na mão do outro, está nas suas próprias mãos. E quando você se relaciona com o outro, na verdade você está relacionando com você mesmo. Então, assim, eu deixo aí, né? Deixamos, né, Priscila, o convite para vocês participarem. Entre em contato com a Priscila, ela vai passar as informações necessárias para vocês terem aí esse encontro consigo mesmo. Sim, como você disse, né? O encontro comigo, né? Eu, Priscila, teria um encontro comigo, você, Daiane, terá um encontro com você, e quem estiver no grupo conosco terá um encontro consigo mesmo, né? Porque a ideia é essa. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, muitas vezes fica um pouco vago, né, Dai? Fica assim, ai, que coisa chata é essa? Fica um pouco assim, né? Como é que fala? Autoajuda, né? Já tem, assim, um nome meio estranho. É isso aí. Só que, na verdade, nós vamos tratar de assuntos pertinentes ao dia a dia das pessoas, ainda mais nesse movimento onde a gente está podendo olhar para nós mesmos, né? Eu até essa semana estou montando aqui, eu vou ter 2 aulas, na segunda e na quarta, e a Daiane vai fazer 2 aulas na terça e na quinta, e na sexta, nós vamos fazer uma live onde a gente vai responder perguntas, né? A gente vai interagir. Só que essa live vai ser fechada, né? Vai ser para o grupo apenas, porque é um grupo fechado. Né? As pessoas não vão entrar todo o tempo, vai ter um prazo de entrada, né? Uma energia de troca. E nós vamos fazer um trabalho muito direcionado. Eu até fazendo aqui uma aula. Essa primeira aula minha, ela vai tratar exatamente disso que a gente está falando agora, dos relacionamentos. A arte de se relacionar, né? Que está muito em evidência atualmente, né? Eu vou falar, por exemplo, das 3 consciências que nós temos, da consciência que gera o movimento do dia a dia, do inconsciente, da consciência cósmica, né? Do alinhamento disso para a nossa vida. Mas eu vou falar também de como isso nos ajuda naquela situação que a gente está vivendo, naquele dia a dia, naquelas questões. A outra aula, a mesma coisa, eu vou tratar de questões do dia a dia e também um olhar um pouquinho mais aprofundado para o que é isso em outros campos que nos trazem para o encontro com a gente mesmo, né? O encontro consigo mesmo. Isso vai se dar através de um grupo de WhatsApp, né? Como eu disse, um grupo fechado,
que a gente vai começar no dia 8/6 agora, segunda-feira, e vai até o dia 12, na sexta-feira. E a gente pede que as pessoas interessadas entrem em contato conosco, né, pelo nosso WhatsApp, pelo direct aqui do Instagram, para fazer a sua inscrição, pelo menos até, né, dia 7 no domingo, né, para a gente conseguir, porque no dia 7 eu vou estar abrindo o grupo e vou estar colocando todas as informações e orientações de condução desse grupo. Nós vamos fazer vídeos, nós vamos fazer material escrito, nós vamos fazer meditações, áudios de meditação, vamos ter encontros online aí também, né? Vídeos através do YouTube, e vamos tirar as dúvidas durante a semana. Tanto eu quanto a Day, a gente vai estar disponível ali no grupo de tal hora que a gente vai informar, né? Os dias e os horários, para a gente tirar suas dúvidas. E questões até mais particulares, algumas pessoas vão nos chamar aí no privado e a gente vai orientar também. Então, é um grupo bem fechado, é um trabalho terapêutico muito direcionado, e exclusivo e cuidadoso, né, com vocês aí que estarão conosco nessa jornada de autoconhecimento, que nada mais é do que tratar das nossas questões diárias, né? De tudo que a gente sente, do medo, da ansiedade, da tristeza, dos relacionamentos, das questões familiares, que a Dai trata muito bem, né? Que está totalmente relacionada à constelação familiar, né? Enfim, vai ser, ó, show de bola. Tem uma pergunta aqui, se para iniciantes também podem. Claro, uma hora tem que começar, né? Sim, sim. Pode sim, por favor. Só entrar em contato, tá? Vai ser Sim, muito sim, legal. A gente teve uma semana de cura da ancestralidade feminina que foi assim incrível, né? Foi uma semana bem intensa e com certeza essa agora do autoconhecimento também vai ser bem marcante, porque é muito bom sim. a gente se conhecer, né, e entender as nossas questões. E é muitos starts assim que vai dando. Nossa, então eu tomei tal atitude porque por causa disso, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem nem identificar quais os sentimentos que têm. Confunde raiva com tristeza, alegria com euforia. Então, assim, quando você começa a identificar, olha, eu estou sentindo tal coisa agora, é mais fácil de lidar com as questões. E entender também, peraí, quando que esse sentimento começou? O porquê que começou? Será que esse sentimento é agora ou está ancorado com uma coisa que eu vivi lá no passado? Então, assim, quando você vai se entendendo, você vai ajustando o seu quebra-cabeça, né? Porque a gente nasce com o quebra-cabeça desmontado. E com o passar do tempo, a gente vai encaixando as peças e vai entendendo melhor cada situação. Né, É Priscila? isso aí. É isso aí. É isso aí, mais um pouco, né, Dai? A gente já E está aí, encerrando aqui. Ah, pode falar. não, eu queria só comentar que, para quem só conseguiu pegar a live, às vezes, do meio para o final, ou tem algum amigo que queira indicar, né? Amanhã a gente vai estar repetindo a live, que nunca é igual, tem como ser igual. Então, quem quiser assistir de novo, pode estar conosco amanhã, quinta-feira, às 19 horas, aqui pelo Instagram da Dai também, tá? Então, a gente vai ter mais esse movimento, a gente vai tratar dessas questões para quem não conseguiu assistir hoje, agora às 10 da manhã, às 11, né? São 11. Eu deixei aqui o número do meu telefone, se você quiser digitar o seu também, Priscila, para quem quiser entrar em contato para participar do grupo de autoconhecimento, pode ser de qualquer lugar também, tá, pessoal? Como vai ser online, então tá bem tranquilo, tá? Então, eu separei aqui algumas coisinhas, algumas sugestões para, esses conflitos que estamos tendo, né?
Precisamos diminuir um pouco aí as exigências uns dos outros, inclusive as nossas mesmo, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas eu preciso fazer tal coisa e tal, e desacelerar um pouco. Ter mais tolerância, né? Respeito com o outro, a gente já... Gratidão também, a gente já falou aqui sobre respeito. Questão de peso, né? Vamos aí ter uma consciência alimentar, vamos pelo menos tentar. Eu sei, gente, eu estou tentando mudar a alimentação aqui, mas é complicado. Comida saudável é um pouquinho complicado para quem está acostumado a comer só besteira. Então, ter uma alimentação saudável, tentar fazer algum tipo de atividade física, seja um alongamento, alguma coisa dá para fazer. Mesmo que a casa seja pequenininha, em cima da cama mesmo dá para conseguir fazer alguma coisa. Dormir bem, né? Tentar dormir bem, criar essa rotina de acordar em tal horário e dormir em tal horário, porque senão o nosso cérebro fica confuso. Peraí, que hora que é para eu descansar? Né? A meditação, que nós falamos, né? A Priscila explicou muito bem sobre a meditação, e tentar manter aí a saúde mental. E nunca esquecer das palavras que a gente aprende quando é criança, sobre as 3 palavrinhas mágicas, né? Por favor, obrigado, dá licença, bom dia. São coisas básicas, simples e que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Observar a maneira de falar, né? Porque às vezes a gente está irritado e acaba falando de um jeito que a gente não queria com o outro. Então, assim, tá bem entender. Peraí, talvez eu falei alguma coisa simples, mas num tom de grosseria e a pessoa ficou chateada. Então, tá bem consciente da forma que tá falando, não só do que está falando. E por hoje é só. Por hoje é só. E amanhã tem mais. Sim? Eu quero deixar também uma dicasinha, Dai. Por favor. A meditação, como você já disse, essa é primordial, né? Quem quiser aprender também pode chamar, eu dou as dicas de como fazer. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui. De quem está nos ouvindo, né? Parar um pouquinho para pensar que você não é mais quem você era, né? Você agora vive uma nova vida, tem um novo estilo de vida, e agora quem você deseja ser? Né? Que novo humano você deseja ser? Então, é essa reflexão que eu queria deixar. E junto a isso, tenha calma consigo mesmo. Né? Eu acho que é importante nesse momento. Tá certo. Ok? Gratidão, Priscila. Gratidão a todos. Vou encerrar aqui, porque senão o Insta vai nos deixar na mão aqui. Amanhã às 19 horas, né, Priscila? 19 horas. 19 horas. Eu vi que umas pessoas entraram agora no finalzinho. Então, a gente convida para amanhã às 19 horas aqui no Insta da Daiane para você assistir essa live novamente e diferente. Tá bom? É isso aí, muito bom. Gratidão. Gratidão, pessoal. Gratidão.